Fiquem à vontade na casa do papai. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, né? Neste lugar onde Deus está operando milagres. Graças a Deus. O Senhor Jesus tem feito maravilhas, né? Irmãos, eu trago a paz, meu pastor, né? Senhor Renivaldo, Bispo dos Santos, da Assembleia de Deus do Ministério Plano. Amém, pastor? Trago a paz para vocês, né? E estamos felizes de estar na casa de Deus. Aleluia. Irmãos, sem perca de tempo, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 43. Quem não tiver, se achegue pertinho aí, encoste pertinho aí do seu irmão e fala assim, ó, ei amado, posso compartilhar esse versículo com vocês? Aleluia, glória a Deus. Isaías, o profeta messiânico, Isaías 43, o versículo 17, 18 e 19. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer assim, ó. Maravilha, Deus. Glória. O que trouxe o carro e os cavalos, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Então extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Graças a Deus. E agora sairá a luz. Porventura não a saberei? Isso é uma pergunta que o Senhor tem feito a nós. Eis que porei um caminho novo no deserto e rios no ermo. Amém? Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor tem colocado no meu coração para transmitir à igreja. O Senhor tem falado conosco, né, irmãos? Como a Maria falou, a pastora Maria falou, estávamos, né, em uma campanha e essa campanha foi maravilhosa. Porque, irmãos, muitas das vezes o Senhor nos direciona uma palavra, mas o Senhor também, Ele tem muito a tratar com a igreja. Verdade. Porque tem muitas coisas para ser mudadas dentro da igreja, né? Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem, está tudo certo. Mas tem pessoas vindo buscando outras coisas, buscando renovo, buscando salvação, buscando reconciliação, né? E o Senhor tem trabalhado grandemente na vida da pastora, graças a Deus, né? Para trabalhar nessas campanhas, né? E a campanha lá era para a gente levantar fundos, né? Para ajudar a igreja, comprar suas cadeiras, comprar o som, melhorar o telhado, né? E graças a Deus a gente conseguiu abençoar muito a obra do Senhor. Glória a Deus. Mas, irmãos, aqui hoje inicia-se essa campanha. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé agora. Vamos fazer uma oração para que o Senhor trabalhe na vida de cada um. Graças a Deus. Aleluia. Porque hoje inicia um novo tempo. Glória a Deus. Hoje vai acontecer milagres aqui. Eu Se creio. vocês acreditarem. Hoje haverá libertação, se vocês acreditarem. Eu creio. Está dentro de cada um. Amém? Fechem seus olhos, curvem suas cabeças. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, eu lhe dou graça, Pai, por estarmos reunidos em Teu nome, Pai, nesta noite, neste lugar. Pai, muito obrigado por esta porta aberta, Pai. Muito obrigado por ainda existir pessoas que se prontificam a fazer a Tua obra. Pai, muito obrigado por colocar o fogo no altar, Pai. E este fogo, Pai, envolver toda a igreja, Senhor. Nesta noite, Pai, nós estamos felizes, Pai, porque nos encontramos na Tua presença, Senhor. E nossos corações estão abertos, Senhor, para ouvir aquilo que Tu nos tem a falar, Jesus, nesta noite.
Oh, Pai querido, ó Senhor Jesus, eu quero, Pai, nesta noite, Senhor Jesus, ser um vaso usado por Ti, Pai, para trazer libertação e transformação para a vida dos Teus servos que aqui estão. Pai querido, aquele que ainda não tem, Senhor, uma aliança contigo, Pai, que nesta noite haja, Senhor, transformação no coração, que haja quebrantamento, Pai querido, no coração, Pai, e que isso venha fazer, Pai, um reconciliamento, Pai, com a Tua palavra e com a Tua vontade, que venha fazer libertação, Pai, aquele que ainda não está liberto. Ó Pai amado, eu clamo o Teu nome, Senhor, a favor, Senhor Jesus, desta igreja, Senhor. Eu clamo o Teu nome, Jesus querido, que o Senhor fará milagres, Senhor, e libertação, cura, mudança de vida nesta noite, Pai. Aquele coração que acreditar e Te ouvir, Senhor. Pai querido, nesta noite, Senhor Jesus, eu me direcionei até esse lugar, Senhor, usado por Ti, Pai. Então é para isso que estamos aqui, Senhor, para ser verdadeiros adoradores da Tua palavra, verdadeiros adoradores de tudo aquilo, Senhor, que Tu fez por nós. E somos gratos, Pai, por estarmos neste lugar e ser saciados, Pai, pela Tua palavra. Assim nós clamamos, assim nós oramos e Te agradecemos. Fica conosco, Pai. O Teu Espírito Santo és bem-vindo. O Senhor Jesus é bem-vindo. As Trindades, Senhor, é bem-vinda neste lugar, Pai. E nós Te damos lugar para, Senhor, aceitar aquilo que Tu nos direcionar. Amém? E graças a Deus. Recebam a palavra do Senhor, queridos, nesta noite. Amém? Pode se sentar. Ô, irmãos, falando um pouquinho aqui deste texto, né? Nós vemos aqui que o profeta Isaías, né? Ele vem, eu falo Isaías porque é difícil às vezes, né? Não sei se os irmãos têm essa dificuldade. Isaías, parece que esse está errado, né? Mas é Isaías, tá bom? Não é Isaías. Amém? Meu tio que chama Isaías, então pega isso, tá vendo? Então assim, irmãos, voltando aqui para o texto, a gente entende, né, que o profeta Isaías, ele falava ali, né, com o povo, e aqui era uma palavra profética, né, para que o povo não olhasse para trás, para que o povo não começasse a murmurar, como fizeram o povo quando saiu do deserto, saiu para o deserto do Egito. Quando ele sai do deserto ali, ele fala que nessa palavra também ele toca nesse assunto. Porque é para nós lembrarmos do passado, mas não querer viver o passado. A palavra do Senhor, ela vai nos falar, né, que o povo, quando saiu ali, né, do Egito e foi para o deserto, eles foram depois da Páscoa, porque o Senhor já tinha trabalhado. O Senhor fez milagres, né? Operou maravilhas e libertou o povo. Quando Moisés volta, né? Eu falo que é um exílio, pastor, porque quando ele mata ali o egípcio e vai para o deserto, né? Lá ele constituiu família. Por lá ele passou 40 anos. E agora, irmãos, eu vou começar já a falar do novo tempo na sua vida. Porque Moisés, quando ele vai para aquele lugar ali, ele fica lá 40 anos. Não foi 40 dias. Mas eu vou falar o porquê que ele foi para lá. O Senhor direciona o livro de Gênesis, ali são várias mudanças. São várias transformações. Começa desde lá de Adão e Eva. Aí vem, passa, né? Vai para a arca, né? Então vai mudando, vai transformando a vida do povo. E ali a gente encontra. O primeiro livro são várias mudanças. O Senhor coloca coisas novas na vida dos seus. Então quando ele está ali, ele constitui família. Ele começa a cuidar, né, dos animais. E isso vai passando o tempo. Vai passando o tempo. E ele, quando chega ali, ele usava, a gente chama de chinelo aqui em São Paulo, mas tem a bracata, tem chinelo, tem sandália. Muitas pessoas conhecem aqui. O Brasil tem vários jeitos de chamar isso, mas lá ele fala a bracata, né? Então, quando ele chega ali, como um servo real, né, ele já trazia os traços de uma pessoa egípcia.
Então ele tinha os cortes de cabelo, o seu rosto tinha muita maquiagem transformada, ele trazia em seu corpo várias tatuagens, né? E ele tinha muitas ornamentações. E quando o Senhor tem um tratar com ele, se vocês quiserem ler isso, está lá em Êxodo 3, versículo 5, tá? Se vocês quiserem abrir aí para acompanhar o que eu estou falando. Então assim, quando ele tem um particular com Deus, que ele sobe, né? Ele vai levar as ovelhas, vai levar os cabritinhos para comer do nada, ele fala, não, vou subir até ali mais um pouco. Então ele sobe, lá tem um arbusto muito grande. E quando ele está de lado, né, que ele se vira, aquela sarça está ardendo. E o Senhor se revela a ele. E aí ele vira-se e fala, eu vou até lá, mas o Senhor fala assim, fique onde está. Aleluia, Deus. O Senhor fala, fique onde está. Porque o lugar que tu pisas, santo és. Aleluia, Deus. Tira a sandália dos teus pés e pode pisar na terra santa. Ô irmãos, é lindo quando o Senhor fala dessa forma. Eu gosto de pregar assim, tá, pastor? Eu não tenho muito aquele negócio de pular, de fazer muito movimento, não. Porque é para as pessoas entenderem o que Deus tem que falar com ela também. Porque muitas das vezes, quando a gente fala muito rápido, passa alguma coisa e o irmão não entende. Então eu tenho essa calma de pregar aqui. Às vezes, Senhor, vai dar uma avivada aqui, a igreja vai sentir aí também, porque eu falo que quando o Espírito Santo bota fogo aqui, a igreja sente também, ela é avivada. Não é só o pregador e o pastor, não. A igreja também se aviva, tá bom? Mas hoje nós estamos aqui para aprender do Senhor, para ter um novo tempo em nossas vidas. Então, quando o Senhor se revela a ele, já tinha passado muitos anos e o Senhor já tinha preparado. O porquê que eu fui lá em Êxodo, irmãos? Porque quando ele chega ali no deserto, ele estava com todas as vestimentas egípcias. E o Senhor trata a gente no tempo. Não é imediatamente. O Senhor vai tratando, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai tirando todas as coisas que o mundo nos colocou. Às vezes o mundo ele quer nos marcar. Ele quer tirar toda a nossa paz e colocar às vezes você até num lugar grande. Mas por quê? Ele quer ver a sua derrota futuramente maior do que aquela que às vezes o Senhor te prepara. Porque o inimigo luta contra as nossas vidas. Todos os dias. Então, irmãos, quando ele chega ali, ele tirou a sandália, porque a sandália era uma das provas. A pessoa vivia dentro do castelo. Porque só quem tinha autoridade real usava chinelo. Quem era escravo andava descalço naquela época. Então o que o Senhor fez? Foi tratando ele. Foi tirando as marcas que o mundo colocou. Né? E houve um novo tempo na vida dele. O Senhor foi lá, trabalhou dentro do palácio. Tirou, né, aquele rei que já habitava ali muitos anos. E colocou o próprio amigo. Então ele volta, o Senhor fala, volta, porque o Senhor já tinha tratado. Quando ele volta, ele já parecia um hebreu. Ele já tinha cabelos grandes, barbas compridas, né? E já vestia vestes de hebreu. E quando o Senhor se revela a ele, ele fala assim, mas Senhor, como que eu vou falar com o teu povo, se eles nem me conhecem? Ele falou assim, fala que eu sou o que sou. Eu sou. Fala para eles quem é o meu nome. Eu sou. Eles conhecerão Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, irmãos, quando ele chega até aquele povo para falar de libertação, para sair do Egito, quando ele chega ali perante aquele povo, a gente vê ele se apresentar e o povo faz a pergunta. De onde tu vens? O que tu queres com isso? Eu estou falando um pouco aqui do que eu entendo assim, o que foi a conversa, né? E a gente vê que ele fala que ele veio enviado por Deus para libertar aquele povo. Aleluia, né? Para fazer uma nova história, para sair do Egito. Só que quando ele vai levar isso até o faraó, ele não aceita. Então vem, começa um pouco.
a perecer naquele lugar, né? Aí já para passar mais um pouquinho à frente, a gente entende, né, que o Egito, né, todos os primogênitos morreram naquela noite. Aqueles que passaram sangue nos ombrais, nas portas, esses não pereceram, porque foram direcionados por Deus. E hoje Deus tem uma palavra de direcionamento à vida de vocês. Aleluia, Deus. Hoje Deus está direcionando vocês a ter um novo tempo na vida de vocês. Glória a Deus. A renunciar aquilo que vocês faziam antes. Porque para ter mudança de vida, para ter um novo tempo na nossa vida, a gente tem que renunciar. Tem que deixar as coisas para trás que vivíamos e ser transformado. Para haver transformação tem que ter renúncia. Glória a Deus. Ele renunciou à riqueza. Ele renunciou tudo aquilo que ele tinha vivido para seguir em frente, para sair para o deserto com o povo, direcionado por Deus. E Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu ao seu povo. No deserto, quando ele andava, o povo sentia calor, o Senhor colocava as nuvens. O povo sentia frio, o Senhor colocava uma coluna de fogo. O povo sentia fome, o Senhor saciava. Meu Deus! Isso é viver uma nova história, irmãos. É acreditando em Deus dia após dia, porque eles estavam no deserto. No deserto não nasce nada. No deserto não há como plantar, não há como colher, né? Então nós entendemos que essa é uma parte que o Senhor fala conosco, através aqui da palavra de Isaías também. E ele vem falando aqui, ó, que nascerá águas, né? Correrá águas nos rios secos. Meu Deus! E ele fala aqui também que quando tu estiveres andando, né, ó, eis que farei coisas novas, e agora sairá a luz do mundo. Quem é Deus? É Deus para nós. Ele é uma luz que ele nos ilumina todos os dias. Onde há escuridão, se chegar o servo dele, brilhará a luz. Porque o Senhor nos ilumina todos os dias. Ele é a sandália, ele é a luz para os nossos pés. Glória a Deus. Ele é a luz do mundo. Então aqui mais à frente, ele vai falar também, né? Eis que porei um caminho no deserto. Esse caminho, quando ele fala desse caminho no deserto, a gente entende que quando o povo caminhou por lá, né? Ele estava formando o caminho. O povo não ficou circulando aquilo ali só porque eles queriam, estava bem perto. Só que Deus queria aquele propósito. O povo não era fiel, ele não deixava entrar para casa. Ele não deixava entrar na cidade prometida, né? Então a gente entende isso. Irmãos, a gente vai caminhar aqui um pouquinho mais para haver mais mudança de vida, né? Mais mudança de história, né? Glória a Deus! Glória a Deus. Vamos lá em Atos. Glória a Jesus, aleluia. A gente vai para Atos agora, entender um pouco mais da transformação de Jesus, né? Para com seu povo. Atos 3, né? Atos 3. Pedro e João subiam juntos ao monte, juntos ao templo, para orar na hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que estavam lá. Irmãos, a gente entende aqui também uma nova história. Nós entendemos, irmãos, contando um pouquinho da história aqui, né, de Pedro e João, foram os discípulos, né, que estavam ali dentro do templo. Depois que Jesus foi morto lá na cruz e o corpo dele foi levado para o sepulcro, passado, né, os 3 dias, Jesus sai do templo, sai da sepultura. E ali, quando ele encontra com Maria, Maria não pôde tocar ele. Maria vem até ele, mas ele fala, não me toque. Porque o corpo ainda não tinha subido ao céu. Então ela não pôde tocar. E aí nós entendemos que ele falou, vá lá e anuncia para eles que eu estou vivo. E quando ela chega e ela anuncia para os discípulos, né, Barnabé não estava ali, né? Não estava naquele lugar, naquele tempo. E eu vou falar dele depois.
Então, irmãos, nós entendemos que quando chega, entra dentro da casa e anuncia, o povo se alegrou, porque ele tinha prometido. Então, irmãos, nós vemos que eles se alegram. E de repente, passando algum tempo, Jesus chega naquele lugar, né? Jesus chega e Jesus deixa uma promessa para o povo, que iria avivá-los, que iriam ser batizados com o Espírito Santo, que iria deixar o Espírito a eles. E passaram alguns dias, né, acho que 8 dias depois, se não me engano, Jesus volta e há um avivamento naquela casa. Aí Jesus deixa o povo e some. Então nós vemos que o povo foi batizado com o Espírito Santo e foram avivados pelo Espírito. E aí eles, Pedro e João, subindo ao templo para orar, sempre colocavam um coxo na beira da porta para ficar pedindo dinheiro. E a gente entende que a história daquele homem era uma história triste. Era uma história que ele já nasceu daquele jeito. Ele não ficou doente porque bateu algum carro nele, porque algum cavalo o machucou. Ele já nasceu assim. E muitas das pessoas falavam que, mas esse daí, será que o pai dele ou a mãe dele pecou? Será que ele cometeu algum pecado contra Deus? Eles faziam uma pergunta, mas não tinha isso. Então, quando Pedro chega cheio do Espírito Santo, revestido por Deus, por Jesus, ele chega e João não estava entendendo. João também era revestido pelo Espírito Santo. Só que ele não estava entendendo que haveria um novo tempo naquele dia. Haverá uma nova vida, uma transformação naquele lugar. E aí, quando Pedro se depara com aquele homem com a mão estendida assim, para dar dinheiro, ele fala, eu não tenho dinheiro. Aí ele olha para ele. Ele fala, olha para mim. Ele pega nas duas mãos daquele coxo, daquele homem doente. Irmãos, eu quero que vocês entendam que quando as pessoas, eles não caminham, eles são atrofiados. Vocês têm que entender, irmãos, que quando você fica numa cama ou numa cadeira de roda, a circulação do corpo ela é bem devagar. Os seus nervos estão atrofiados. Você não consegue balançar a mão assim rápido. Você não consegue esticar a perna. Você não consegue pular. Porque você está atrofiado sua vida inteira. Meu Deus. Irmãos, e quando Pedro toca nas mãos daquele coxo, ele fala, Olha levanta. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Ah, Deus. Glória a Deus. Eita glória. Senhor, nós cremos na sua palavra. Quando ele pega na mão daquele homem e fala, levanta. Ô, irmãos, eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Vocês não estão entendendo aqui direito a situação. Quando eles colocavam aquele coxo na porta, o desejo dele não era ficar na porta. Meu Deus. O desejo dele era entrar no templo para adorar. Fazer aquilo que só as pessoas sadias faziam. Quando as pessoas que tinham seus olhos, sua boca, nariz, mãos, pés, entravam naquele templo, irmãos, era o desejo daquele homem que sofria a sua vida inteira preso àquela situação na beira do templo. Irmãos, eu quero que vocês comecem a pensar, imaginar aí a situação, irmãos. E aí ele estendendo sua mão, pedindo, que era aquilo que ele fazia sempre, que era pedir dinheiro a alguém. De repente, o homem de Deus, revestido do Espírito Santo, cheio de poder, quando ele pega nas mãos daquele homem, João regalou um olho, falou, o que ele está fazendo? Aleluia, O que ele está querendo com isso aí, meu Deus? Só que ele tinha esse poder, só que ele não estava sendo usado. Jesus, aleluia. Estava aprisionado aquele poder todo ali. Ele não deu lugar, ele não estava ligado. Espírito Santo. E quando nós estamos na horizontal, irmãos, é uma coisa.
Mas quando nós estamos na vertical, ligados direto da terra ao céu, nesta hora há milagre, há transformação, porque você está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Eita glória! Então, irmãos, quando ele pega na mão daquele coxo e fala: levanta e anda. Meu Deus, aleluia. Para onde ele foi, irmãos, nesta hora dessa transformação, neste novo tempo que surgiu na vida dele? Ele saiu pulando e cantando para dentro do templo, aleluia. Oh, irmãos, eu não falei que era atrofiado suas pernas, era atrofiado seus braços, né? Isso aí, ele não tinha aquele poder, aquela força que ele teve, mas foi curado instantaneamente. Quando Deus entra na sua vida, ele transforma os ossos, ele modifica toda a sua estrutura, ele entra no seu nervo, na sua cartilagem, ele transforma de dentro para fora, ele muda tudo aquilo que o mundo já tinha te colocado como um coxo, como um morto ali. Esse aí não tem mais jeito, mas Deus fala: ainda há promessa na sua vida nesta noite. Aquilo que eu prometi farei até os últimos dias da sua vida. Não descerá a sepultura antes de viver o teu milagre. Eita glória! Então esse homem entra, irmãos, para dentro do templo, e aquele povo começa a ver aquele homem pulando, aquele homem feliz, porque tinha sido transformado. Houve um novo tempo na vida daquele homem. Então, irmãos, muitos que não acreditavam em Jesus passaram a acreditar, e depois da palavra foram muitos convertidos. Porque nós primeiro temos que ouvir o Espírito. Meu Deus. Depois nós temos que ver para crer. Aí sim, depois nós podemos tocar. Então Maria estava passando por essa situação lá, na hora que Jesus saiu. Primeiro ela ouviu, depois ela viu e quis tocar, mas ela não pôde. Ela não pôde. Senhor, nós te glorificamos. Mas depois, irmãos, que passou um tempo, você pode tocar. Porque ele já tinha, descido lá embaixo, pego a chave e subido, e já tinha feito, o corpo em glória. Já tinha sido glorificado. Então você pode tocar. Então, irmãos, passando isso, mais essa situação que eu mostrei para vocês, de transformação, de um novo tempo de alegria na sua vida. Então, irmãos, quando Jesus foi preso lá em cima no monte, quando ele estava orando, o discípulo, com toda a raiva, cortou a orelha do centurião. Mas Jesus pegou aquela orelha e colocou de volta no lugar. Por quê? Tudo é propósito de Deus. Quando ele cola aquela orelha de novo, irmãos, no lugar, ele já sabia do propósito com aquele homem dentro do templo. Ele ia trabalhar dentro do templo. Como que você entra dentro da casa faltando os pedaços? Não pode. O templo era lugar de homens sadios, de homens santos e de homens completos. Se faltasse a orelha dele, ele não podia fazer o propósito de Deus naquele lugar. Então Deus trabalhou e deu uma nova esperança para ele. Aleluia. Irmãos, vamos entender um pouco mais se a gente caminhar aqui em Atos. Abra sua Bíblia aí um pouquinho, já vou resumir para a gente finalizar. Aleluia. Abre aí no livro de Atos 9. Aleluia. 5. Maravilha. Vamos ler o 4 aqui. Aleluia, glória a Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, olha a voz dizendo com vocês hoje, ó, Deus vai chamar vocês pelo nome, viu? Eita glória, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és? Agora eu vou falar para vocês. Olha a interrogação aqui que ele fez, e ele usou o nome Senhor. Quem és? Senhor. Ele não falou quem és tu, mas ele viu que era uma coisa séria que estava acontecendo com ele naquela hora. Ele viu que era um encontro com alguém muito importante.
Então ele falou assim, olha, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. E ele manda ele ir direto para a casa do servo dele. Irmãos, aqui a gente já encontra mais uma situação que Deus está transformando. Porque esse homem, ele era matador de crente. Ele queria ver todos aqueles que serviam Jesus mortos. E quando ele pede essa carta aqui para entrar na cidade de Damasco, ele queria destruir até as crianças. Morreriam todos. Mas Jesus teve um encontro com aquele homem no caminho. Eita glória, né? Eita maravilha. Júri que açoi derramas. Oh, de cara, açoi derramas. Oh, irmãos, eu já começo a contemplar, eu começo a ir nessa história, irmãos. Quando ele cai e se prostra no chão, ele fica cego imediatamente, com a luz de Jesus naquele lugar. Ele ficou cego. Agora imagina só, irmãos. Ele não foi, muita gente pensa que Saulo foi discípulo de Jesus, porque ele pregou a palavra, ele construiu muitas igrejas, ele implantou o evangelho na Ásia. Muitos pensam que ele andou com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus. Verdade. Então, quando ele teve esse encontro, como vocês estão tendo esse encontro hoje aqui com Jesus, houve mudança de vida. Porque a luz brilhou sobre ele. Oh, Espírito Santo. E esta luz falou para ele que haveria mudança na vida dele. E quando ele fica cego, ele temeu a Jesus. E ele viu que tudo aquilo que tinha feito ao povo foi errado. E houve a conversão de Paulo naquele lugar. Porque de Saulo, Deus transformou até o nome. Só que ele era muito temido naquele lugar e conhecido também, né, pelos hebreus. Então todos temiam. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Então a gente vê a transformação deste homem. Quando ele foi modificado, o coração duro de pedra, aquele que matava, que oprimia, tornou-se um coração evangelístico. Um coração transformado para a nação. Um coração que iria mudar vidas e traria salvação para aquele povo que ainda não tinha um encontro com Jesus. Então, depois da mudança dele, depois que ele volta a enxergar, que ele entende quem era Jesus, que ele entende o amor que Jesus trouxe a esse mundo, aí ele começa a trabalhar para a obra. E ele começa a escrever cartas e fazer meditação. Porque ele era muito inteligente. Roma acreditava muito nele. Porque Roma queria ver todos os hebreus mortos. E quando ele pede isso, eles pularam de alegria. Porque o povo ia morrer, porque sabia que ele era assassino, que ele matava sempre. E aí a gente entende que quando ele parou de fazer isso, se converteu a Cristo, tudo aquilo que ele fazia de mal para o povo, era muita coisa. Então ele começou a fazer de bem para o Evangelho. E ele saiu espalhando as igrejas, espalhando a palavra do Senhor, escrevendo cartas e mandando. Né, irmão? A gente vê a transformação desse homem, que houve um novo. E hoje, irmãos, a gente vai trazer para o dia de hoje, para a promessa de Cristo. A promessa do Senhor fala que quando Israel se tornasse uma nação soberana, nós poderíamos contar uma geração até chegar à vinda de Cristo. Irmãos, está chegando.
Eu acho que nem todos aqui sabem quando Israel se tornou nação soberana. Mas foi em 1948. Israel nunca foi uma nação soberana, porque ele sempre foi oprimido. Viveu em cativeiro praticamente sua história toda. E aí em 1948 Israel se torna nação soberana. Então nós podemos começar a contar que tem mais ou menos uns 75 anos para 80 anos, né? Esse feito. E nós entendemos que esse povo está morrendo dessa geração. E tudo aquilo que o Senhor prometeu a esta terra está se cumprindo. Ele falou que terremotos aconteceriam, que o povo temeria, Meu Deus, que haveria mortes, pragas, que os vulcões entrariam em erupção e que haveria tsunamis. Irmãos, está escrito. Não é história que o povo está contando, nós estamos vendo. Olha a praga que chegou mundialmente esses dias. Ainda não passamos, ainda estamos vivendo. E virá próximas, porque está se cumprindo. E aí, irmãos, eu quero falar. Existe um recomeço. Existe mudança na sua vida. Existe transformação. Existe renúncia. Para haver transformação, você tem que renunciar ao mundo. Aleluia. Para haver uma transformação espiritual, você tem que deixar o carnal. Você vai ler lá em Gálatas 5,16 que vai falar que a sua carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Você vai ficar dando lugar para a carne até quando? Até quando vai ficar dessa forma? Até quando você ficará aos pés do inimigo e não dará lugar a Deus para ele fazer a transformação? Irmãos, precisa de renunciar, porque quando aquele coxo renunciou àquela vida que ele vivia, ele não olhou mais para trás. Irmãos, eu quero que vocês entendam hoje que o que vocês estão vivendo é praticamente aquilo que ele viveu lá na porta daquele templo. Vocês estão vindo até o templo se alegrando, mas não estão ficando dentro do templo. Não está tendo renúncia, não está tendo transformação. Tem que haver renúncia da carne, tem que haver renúncia das coisas que vivem no mundo, tem que haver renúncia dos amigos, renúncia da bebedice, renúncia da prostituição, renúncia de tudo isso para haver a mudança e transformação e viver um novo tempo na sua vida. Irmãos, é forte a palavra, porque nós temos que entender que para haver mudança, para haver transformação, você tem que renunciar ao mundo. Nós vivemos nele, mas não somos daqui. Desse jeito. Nós somos do céu. Irmãos, para vocês herdarem o céu, não é fácil. Não é só vir aqui. É guerra, pós-guerra, é luta. Você tem que guerrear. Você tem que brigar pelo céu, pelo seu lugar. Irmãos, não é fácil. Não é só falar assim, eu vou para o céu porque eu faço a obra. Eu vou para o céu porque eu leio a Bíblia. Eu vou para o céu porque eu estou todos os dias dentro da casa. Não é isso. Renuncie ao mundo. Esteja transformado dentro da casa. Viva uma história nova. Viva Cristo todos os dias. Viva em oração. Vive constantemente pensando em Deus. Orando, jejuando, sendo libertado pelas coisas que o mundo colocou como Moisés foi. Ele estava com as marcas do mundo. Ele vivia com as coisas do mundo. Só que ele renunciou e houve transformação na vida daquele homem. E hoje Deus quer uma transformação para vocês. Deus quer uma mudança de vida. Deus quer a renúncia da carne para viver o Espírito. Esta é a palavra, irmãos, que Deus tem falado com vocês. Esta é a palavra que o Senhor tem direcionado, porque há mudança, mas também há salvação na casa. Quando a gente faz essa aliança, levanta nossas mãos para Cristo. Senhor, eu renuncio à carne, eu renuncio àquilo que eu vivia, eu deixo meus amigos, eu deixo tudo aquilo que me tirava da paz,
tudo aquilo que me tirava da tua presença, Senhor. E hoje eu me coloco perante ti. Hoje eu quero fazer essa aliança, Pai. Eu quero ser liberto daquilo que o mundo me colocou. Eu quero ser liberto de toda a atadura que o inimigo tem colocado sobre mim. Todo o peso e o fardo do mundo eu quero deixar para trás, para poder viver uma nova história, viver, Senhor Jesus, em teus caminhos, viver uma aliança nova, viver uma vida de salvação, viver uma vida de transformação e poder dar testemunho de ti, Senhor. Por onde eu passar nestes lugares, verão a tua glória em mim, verão que tu vive, que tu és vivo, Senhor, nesta terra, que tu me transformou, me libertou, me trouxe do lamaçal do pecado, do charco de lodo onde estavam até meus cabelos sujos. Oh, Jesus querido, ninguém dava mais nada para mim, ninguém olhava para mim, Senhor. Eu vivia oprimida dentro de casa, eu vivia, Senhor Jesus, sem nem saber como seria o dia de amanhã, se eu teria comida, se alguém me sustentaria, se meu marido estaria comigo ainda. Oh, Jesus amado, eu quero me entregar a ti, Senhor, porque eu quero mudança. Eu quero passar pelas ruas e ver, Senhor, o teu milagre. Eu quero sair daqui hoje cheia do Espírito Santo e poder ir lá fora e liberar a palavra. Você está curado, você está libertado, porque quando você está aqui, você está se enchendo do Espírito Santo. Quando você toca o Espírito, que você faz esta aliança, há transformação. O Espírito te unge, o Espírito te reveste, e quando você sai daqui cheio do Espírito Santo, quando você tocar e falar em nome de Jesus, a cura aqui, a cura acontecerá. Então, irmão, só basta crer, só basta dar um passo a Jesus, só basta falar: eu acredito, eu recebo esta palavra, eu quero esta mudança de vida, eu quero esta transformação, Pai, porque quando eu andar, Senhor, aqueles que riram de mim lá atrás, Senhor, irão falar: eita, olha lá, ó, olha a mudança de Deus naquela vida. O que não tinha mais vida, encontrou vida com abundância. Olha a luz, olha a diferença daquela pessoa andando na rua agora. Meu Deus, ali existe Deus. Até no seu andar, no seu falar e no caminhar, pregará a palavra do Senhor lá fora, porque o Senhor é um Deus de promessa, é um Deus que hoje está transformando, vivificando e dando vida, e vida com abundância nesta noite. Se encha do poder de Deus, para a glória do Senhor Jesus nesta noite. Ele te promete, há um novo tempo. Você não saiu da tua casa para vir aqui em vão. Você veio aqui para receber um ensinamento, para receber uma palavra, para sair daqui mais que vencedor e levar a boas novas para o seu lar. Amém? Recebam a palavra do Senhor. Jesus está contigo e há uma nova história a partir de hoje. Amém? Recebam a palavra do Senhor e aplaudam Jesus. Amém? Glória a Deus.